palavra de Deus nos diz que nós temos um adversário em comum e que devemos lutar contra esse adversário. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Em Romanos, no capítulo 8, o verso 29, Deus ali está falando que o que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o Pai de muitos filhos igual a Jesus. Essas são promessas que o Senhor tem dado à sua igreja. Em Efésios, no capítulo 1, verso 3, fala assim que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 6, o verso 12, fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso. E eles operam nas regiões celestiais. E aonde essas regiões celestiais? É no nosso coração. O Espírito Santo habita em nossa vida. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então veja bem, meus irmãos, nós temos um inimigo que ele quer roubar de você aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te concedeu, a vida eterna que o Senhor te concedeu. Ele quer roubar de você. Seja lá onde você estiver ouvindo esse som, uma coisa eu digo para você: Jesus Cristo veio, morreu em uma cruz, abriu os seus braços para nos salvar. Não só os que estão aqui presentes, mas a humanidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas desde o princípio, quando Deus colocou no jardim do Éden Adão e Eva, quando ele estava lá, Deus colocou ele ali para adorar, para servir ao Senhor. E o inimigo já começou a ir contra, porque todos aqueles que se levantam para adorar o nome do Senhor, ele tem imediatamente um adversário. O inimigo lutou, tramou contra aquela vida, contra aquelas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, para provar que o homem é falível, ele venceu. Mas automaticamente o Senhor já tinha provido um substituto. Esse substituto que viria, que era o seu Filho Jesus Cristo, viria e morreria numa cruz e levaria sobre si. Isaías no capítulo 53 diz assim que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, ele nos restituiu, ele nos comprou com um sangue, aleluia, precioso, derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos, meus irmãos, que Jesus Cristo veio, fez o maldito em nosso lugar. Tudo aquilo que era para nós, ele levou sobre si. Ele foi escarrado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi açoitado, ele foi condenado em nosso lugar. Todo homem estava condenado perante Deus. A condenação é para todos aqueles que não aceitam o Senhor Jesus. Está condenado. Mas Jesus Cristo nos escolheu. E por isso nós temos um adversário em comum. Glória a Deus. Nós vemos nessa passagem, no verso 12, fala da obstinação daquele jovem. A obstinação daquele jovem. A teimosia. Quantas pessoas hoje são teimosos, são obstinados? Deus tem prometido para ele tudo de bom, tudo de melhor, mas a teimosia é tamanha que ele quer dar uma olhadinha lá fora para saber o que se passa lá fora. E muitas vezes o inimigo começa a operar por esse lado e vai levando, e vão indo, como ele abre o olho, ele está
afundado no lamaçal de pecado. Ele está miseravelmente aprofundado na podridão de pecado, na lascívia, na miséria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos deu tudo. E nós somos ricos, somos filhos de Deus. E temos a maior riqueza. Hoje mesmo já foi comentado sobre a morte do Michael Jackson, que ele era evangélico, depois ele desviou-se do caminho do Senhor, e sabe lá Deus o que aconteceu. Esse é o fim que o inimigo quer, traçado para aqueles que servem o Senhor. E muitas das vezes ele chega a vencer, mas Deus tem misericórdia do seu povo que está sobre a terra, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que enaltecem o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O egoísmo, no versículo 13, fala do egoísmo do ego daquele jovem. Ele pegou tudo o que tinha e saiu, foi gastar o mundo. Deus nos dá toda a riqueza para nós compartilharmos com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, com o nosso povo, com os nossos membros, porque somos um só corpo, somos membros um dos outros. Aleluia, glória a Jesus. Mas aquele jovem, ele queria era disputar o que o mundo tem lá fora. Existiu-se uma separação, e ele ficou separado de Deus. No jardim do Éden, quando Adão e Eva, Deus comunicava com ele constantemente. Deus comunicava com eles constantemente.